Então, eu vou começar falando, gente, um pouquinho, não tem jeito de fugir disso aqui, né? Não tem jeito da gente não pensar que a gente sabe pouquíssimo de hemostasia, que a gente vive num equilíbrio extremamente fino e que se a gente desequilibrar para um lado a gente vai trombosar e se a gente desequilibrar para o outro a gente vai sangrar, tá? E que a gente sabe zero de endotélio e que a importância do endotélio na coagulação é enorme e que a gente aprendeu sobre anticoagulante tem 50 anos, que não é muita coisa para medicina, e que a gente sabe pouco disso aqui ainda, né? De como é que funcionam os pró e antifibrinolíticos nesse equilíbrio da hemostasia que a gente tem. E quando a gente vai usar hormônio, né, e basicamente o estrógeno, a gente conhece muito bem a interferência, o que eles fazem na coagulação e como é que eles desviam esse equilíbrio da gente, né? Então, a gente passa na vida por diversas situações que vão estar relacionadas com o aumento do risco, né? A gente vai engravidar, vamos tomar estrógeno, vamos operar, vamos pôr gesso na perna, vamos internar com infecção. Então, a gente vai viver um tanto de coisa na vida que vai fazer com que a gente seja desafiado desse equilíbrio. E o maluco da história é que, em algumas situações, a gente vai sofrer um estímulo muito maior e não vai ter nada, e em algumas situações a gente vai ter um estímulo pequenininho e vai fazer trombose, né? É importantíssimo lembrar disso, né? Virchow falou isso há 1856, e se a gente pensar que tudo que leva à estase, tudo que leva ao desequilíbrio da coagulação e tudo que leva à lesão de endotélio vai fazer a gente trombosar, a gente vai errar nunca, a gente vai saber todas as situações de risco para trombose que existem, elas vão estar aí dentro de alguma forma. E a gente vai ver aqui o estrógeno na hipercoagulabilidade tanto da doença arterial quanto da doença venosa, e acho que temos que lembrar disso, né? Talvez o fator de risco mais importante para trombosar seja a idade. E aí a gente começa a ter a gestante engravidando mais tarde, a gente começa a ter mulher tomando anticoncepcional até mais tarde, e sem pensar um pouco nessa associação de risco de doença multifatorial, né? Muita gente usando anticoncepcional, né? Então, assim, a gente tem mais de 100 milhões de mulheres usando. Então, qualquer pequeno aumento de qualquer risco pode ter impacto na vida de muita gente, né? A gente sabe dessa relação, artéria, estrógeno e aumento de doença arterial e venosa, e a gente sabe dessa interação que a gente vai ter. Então, se a gente tem mais de um fator de risco, a gente vai estar exposto a mais risco de trombosar, tá? O que a gente tem de problema, né? Porque a gente aprende com estudo e a gente tem uma dificuldade grande porque nós nunca vamos ter um estudo randomizado. Eu vou dar anticoncepcional para uma turma, não vou dar para outra, vou seguir elas e vou ver o que vai acontecer. Não existe, né? Primeiro, porque o tempo de segmento ia ter que ser muito grande. Segundo, que a gente tem muito pouco desfecho, né? Então, se a gente tem muito pouco desfecho, a gente teria que ter um N absurdamente grande, tá? Então, nós vamos ter estudo observacional. Estudo observacional vai estar cheio de fatores de confusão, vai estar cheio de viés e vai ter que ser um estudo grande para a gente poder ajustar por esses problemas todos, tá? Acho que não preciso ficar falando isso para vocês, mas acho que é interessante a gente lembrar disso, né? Quer dizer, o estrógeno veio diminuindo na pílula à medida que a pílula foi ficando mais moderna, mas a gente vem mudando um pouquinho não, né? A gente vem mudando a progesterona que a gente usa, e isso fez com que aquela sensação de que quanto menos estrógeno, menos trombose, caísse por água abaixo, já que a gente tem a interação da progesterona nessa história aí, vamos ter progesterona que tem mais efeito androgênico ou antiestrogênico do que outra, e por isso a gente vai ver que existe diferença no risco de trombose ou no tanto que a gente vai ter de evento com o tipo de progesterona que a gente usa. E por último a gente tem aí, né, o valerato estradiol, o estradiol com dinogest lá, que é o mais recente, que é uma tentativa da gente ter um estrógeno mais parecido com o fisiológico, tá? Então a gente vai ter basicamente uma droga, né, que vai estar aumentando o risco entre 2 e 6 vezes. Então, se a gente pensar que uma mulher na idade reprodutiva ela tem um risco de 1 para cada 10 mil, isso é uma taxa de incidência, então 1 para cada 10 mil pacientes ano vai fazer evento tromboembólico, sem nada, né, sem estrógeno, sem hormônio. A gente sabe que o primeiro ano é o ano mais importante, então, segunda geração, a gente vai para 12 para cada 10 mil, terceira geração, 30 para cada 10 mil. A diminuição em doses baixinhas parece que não teve melhora e piorou muito o controle. Essa comparação aqui é controversa, se diminui, mas parece que sim. O risco não aumenta com o tempo, e aí é difícil até da gente falar, porque o primeiro ano é o pior ano, mas a mulher envelhece, né? Então, a gente começa a ter um outro fator entrando nessa história aí, então isso é difícil da gente pesar uma coisa com a outra. É diferente a gente usar uma droga de quarta geração numa menina de 20 anos de idade, eu atendi agora, saindo do consultório,
Um pai que teve um evento tromboembólico jovem, idiopático, extenso, tem fator V de Leiden, e a menina está com 21 anos tomando um anticoncepcional. Hoje ela está tomando um drosperinona mais etinilestradiol. Não é uma droga boa para ela, mas ela tem 21 anos de idade. Então não tem correria, a gente vai ajustar, a gente vai tentar trocar, ela vai bater um papo com o ginecologista dela de acordo com as opções que a gente tem. Diferente se fosse uma mulher de 35 anos de idade usando isso aí. Então acho que a gente tem que ter isso na cabeça. Acabou que eu falei um pouco disso, né? Aqui o exemplo aqui é a obesidade, mas a gente está associando fatores de risco, a gente está aumentando o risco. E é interessante, né? Porque a gente tem um fator 5 de Leiden que está presente em até 5% da população, aumenta em 20 vezes o nosso risco, né? É vez para danar, né? Mas sempre lembrar, gente, que a gente está falando aqui de risco relativo, né? E se a gente tem uma doença que ela é pouco prevalente, se a gente vai ter um evento para cada 10 mil pacientes ano, apesar do aumento do risco relativo ser grande, o risco absoluto vai ser sempre pequenininho. E isso que eu quero estar mostrando para vocês, para a gente começar a pensar em number need to harm ou number need to treat, né? Quer dizer, a quantidade de pacientes que tem que tomar aquilo ali para ter um evento, tá? Então, se o meu risco absoluto ele é de 0,01, quer dizer, 1 para cada 10 mil pacientes ano, se eu aumento para 12, né, no primeiro ano com de segunda geração, eu tenho que tratar 1.000 mulheres para fazer um evento tromboembólico. Isso é um number need to harm pequenininho, né? A gente tem um aumento absoluto pequeno. O de terceira é um pouco pior porque faz mais evento. Quando eu comparo o de segunda com o de terceira, são 500 mulheres que eu vou ter que tratar. E mesmo quando a gente olha o fator V de Leiden, né, que aumenta muito o risco, eu vou ter que ter 300 mulheres com fator V de Leiden deixando de tomar anticoncepcional para evitar um evento tromboembólico. E aí, quantas gravidezes que a gente vai ter, quantas outras encrencas que a gente não vai ter nesse meio do caminho aí, que provavelmente vão ser piores para ela, né? E isso aqui é o mais importante, né? Se a gente tem uma doença que Belo Horizonte é em torno de 4%, tá? Um estudo que a gente fez lá no HC, 4% das mulheres saudáveis têm fator V de Leiden. Então tem gente aqui com Leiden que não sabe, que não sou eu já fiz o meu, eu já participei de um estudo, eu não tenho, tá? Então a gente tem gente aqui dentro com Leiden, e para a gente evitar um evento tromboembólico, a gente teria que testar 10 mil mulheres. Isso é completamente fora de qualquer coisa em termos de medicina social, né? Então isso não cabe. E mais interessante é que provavelmente ter o Leiden sozinho não basta. A gente tem alguns estudos mostrando que existem famílias que têm Leiden e fazem trombose, existem famílias que têm Leiden e não fazem trombose, né? Assim como proteína C, proteína S, antitrombina. Então existe uma teoria que a gente tem uma co-segregação de genes, que vai um outro genzinho junto ali que a gente nem sabe o que é, e por isso essa família é trombosa, e por isso essa família não trombosa. Então, muitas vezes, a gente tem que guiar pela história familiar. Quer dizer, essa menina, se o pai não tivesse Leiden, e se ela também não tivesse Leiden, eu ia falar com ela, olha, vamos escolher esse anticoncepcional. Vamos escolher a melhor droga que é a mais adequada para você. Para que eu vou expor ela ao risco de uma droga? Claro, gente, que se tiver uma outra indicação e uma outra coisa que seja necessária com que a gente use aquilo ali, né, nós estamos pensando no todo, né, não é só na trombose, né, nem só no, sei lá, no ovário policístico ou qualquer que seja a outra indicação que ela tem. Tá? E aí eu vou trazer 2 estudos para vocês aqui mostrando exatamente o que aconteceu quando a gente foi avaliando essas progesteronas diferentes. Isso é um caso controle holandês, lá de Leiden, onde foi feito esse estudo. E ele conseguiu avaliar as diferentes progesteronas e conseguiu ver os riscos relativos, né? Então a gente tinha um odds ratio de 5 quando a gente compara hormônio versus não hormônio. E quando a gente vai dividindo as progesteronas, a gente vai ver que a de segunda geração foi mais ou menos 3,5 vezes, os de terceira 6 vezes, os de quarta geração 6,5. Então existe realmente diferença entre de segunda, terceira e quarta. Quando a gente faz a comparação dos de terceira e quarta, né, com o levonorgestrel, a gente vai ver que existe um aumento de quase 2 vezes, apesar de que aqui, né, cruzou o intervalo de confiança, então na teoria isso aqui é igual. Quando a gente compara mesmo dentro dos de terceira geração, desogestrel e gestodeno, a gente teve, apesar de 30% maior aqui, o intervalo de confiança passou pelo 0, né? E com a mesma progesterona, doses menores de estrógeno estiveram associadas a um risco menor de trombose. Tá? Então esse estudo mostrou pra gente que de segunda é mais seguro que de terceira e de quarta. Se a gente diminuir o estrógeno, a gente vai ter isso com mais segurança. Tá? Interessante de ver aqui é que a gente vai ver que no primeiro ano é bem pior mesmo. A partir do primeiro ano a gente tem isso mais ou menos estabilizado. Tá? E se a gente olhar por idade, a gente vai ver que a idade ela entra como fator de risco junto com o hormônio, então é diferente
o de terceira ou de quarta numa menina de 20 com uma mulher de 35 anos de idade. Então, isso tem que estar na cabeça da gente também. Esse estudo é um estudo que vale a pena vocês lerem, tá, gente? Ele está ficando velho, é um estudo de 2011. A Dinamarca é uma coorte, né? Tudo na Dinamarca é extremamente controlado. Então, a gente tem um estudo aqui com milhares de mulheres e milhares de anos de acompanhamento, tá? Então, a gente tem um estudo que avalia 4.000 tromboses, né? Então, assim, ele consegue separar e consegue ter intervalos de confiança pequenininhos e consegue dar uma segurança muito grande para a gente do que ele se propõe a fazer aqui. E a ideia dele era exatamente a mesma, era tentar estratificar se existe diferença dependendo do hormônio que você dependendo da progesterona que você está usando, tá? Nesse primeiro aqui a gente está colocando só as usuárias versus não usuárias. Como é que a incidência de trombose aumenta? E aumenta aqui a idade, né? Que aumenta com a idade, então é um pouquinho daquilo que a gente mostrou lá no estudo holandês. Então existe sim uma associação. Quanto mais idosa é duro, né? Quanto mais velha a mulher, ela vai ter mais risco de fazer trombose associada a um anticoncepcional. Isso foi visto com tranquilidade. E aqui a gente começa a fazer a separação. Eu que estou ficando idoso, minha mãe. Começa a fazer a separação com o tipo de estrógeno, né? Com o tipo de progesterona. Então, igual a gente viu na outra, se a gente compara, né, as progesteronas diferentes com a mesma dose de estrógeno, se a gente pega os de terceira e quarta aqui embaixo, a gente vai ver que eles estiveram associados com um risco 4 vezes maior, enquanto o levonorgestrel mais etinil estradiol com um risco 2 vezes maior. Tá? Se a gente olha com a dose de 20 miligramas, o progesterona com 20 miligramas, a gente vai ver mais ou menos a mesma coisa. A gente teve um aumento em torno de 4 vezes de terceira e quarta versus o quem não estava usando. E aqui começa a ficar bom para o nosso lado, né? Quando a gente olha só a progesterona oral sozinha, ou quando a gente olha o dispositivo intrauterino com o levonorgestrel, na verdade a gente não teve aumento nenhum da incidência de trombose. Então, a alegria completa, né, nas moças que trombosaram, que a gente pode colocar um dispositivo intrauterino com levonorgestrel e elas vão viver a vida sem engravidar e sem ter risco de trombosar. A progesterona oral sozinha é um pouco mais chata, né? Mas o DIU é fantástico, né, nessa situação. E quando a gente compara, né, drosperinona com 30 miligramas versus o levonorgestrel, a gente vai ver que o levonorgestrel foi 2 vezes mais seguro, né? Então a gente teve 2 vezes mais eventos aqui. Terceira com quarta não houve diferença. E quando a gente compara as de terceira com os de segunda, a gente vai ver de novo que a gente teve 2 vezes mais risco com os de terceira. Então, confirmando o estudo holandês, a gente vai ter sim mais evento com terceira e quarta quando comparado a de segunda. Isso aqui é interessante. Mas mesmo a gente tendo essa diferença, né, a gente vai sair lá, tá bom. Quando a gente usa terceira e quarta, nós vamos ter aí uma taxa de incidência de 10 para cada 10 mil. Quando a gente usa o levonorgestrel, a gente vai ter 5 para cada 10 mil. É metade, né? Então a gente tem um aumento do risco absoluto, né, gente, de 0,05. Então eu tenho que trocar 2.000 mulheres terceira de quarta para o de segunda para evitar um evento. Então, é louco, né? E aí quando você olha o outro lado, se você imagina que você vai fazer isso, você vai ter, e tem 100 milhões de mulheres usando, você vai ter 50 mil eventos a mais de trombose. Então, se por um lado a gente tem um NNT, um NNH muito, muito grande, com 2.000 pessoas, se a gente olha o número absoluto dentro das 100 milhões de mulheres que estão usando, isso vira 50 mil pessoas. Então, tem os dois lados da moeda, né? Apesar do risco absoluto ser pequenininho. Tem um estudo legal que está aqui que mostra isso. Está mais para frente. E isso aqui, essa mesma coorte dinamarquesa lá, ele pegou agora os hormonais não orais, e também é um estudo enorme, e que para trazer a segurança para a gente de estar usando o levonorgestrel, a gente olhar aqui, ele não teve associado ao aumento de risco, pelo contrário, né, isso é muito estranho, né, ele funcionou aqui como proteção, e os implantes, que tiveram aqui um 40% de aumento de risco, mas com um intervalo de confiança passando pelo 1, mas o intervalo de confiança é muito grande. Por que ele é muito grande? Porque eu tive muito pouco evento. Né? E é estranho aqui também, né? O adesivo teve um aumento de 8 vezes, e quando a gente vai ver a terapia de reposição hormonal, o adesivo é o filezinho da história, né? Porque não tem primeira passagem hepática, ele não está associado a risco. Então, provavelmente o que a gente está vendo aqui é um estudo que não tem poder para mostrar isso, né? E a gente está falando de milhares de mulheres, né? Então a gente cai naquela história. Tem muito pouco evento, então a gente precisa de estudo muito grande para mostrar essas diferenças, né? Esse é só estou circulando. E aqui a gente vai ver, na verdade, a comparação das outras coisas com o levonorgestrel como referência, né? Então, o adesivo e o anel vaginal tiveram associado com 2 vezes o aumento do risco. Lembrando que o
que o adesivo é um N pequenininho e que o implante, o levonorgestrel foi protetor e que o implante foi igual, mas, de novo, prestando atenção no implante, porque o implante também tinha muito pouco evento, tá? Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Esse é um estudo que tem um problema metodológico sério, porque, na verdade, eles incluíram pacientes com diagnóstico clínico. Então, isso é uma encrenca, porque você tem um viés na verdade, você tem um erro de classificação. Quando você tem um erro de classificação, você pode estar enviesando o seu estudo completamente. Ele foi financiado pela indústria, isso não é um problema maior, acho que a gente tem que saber que ele é financiado pela indústria. E a ideia aqui era tentar mostrar, na verdade, que essas drogas com o Dienogest e o estradiol, elas são tão seguras quanto o levonorgestrel. A história era essa. E quando a gente faz a análise multivariada ajustada, a gente vai ver que essas drogas tiveram a mesma segurança que o levonorgestrel. Só que eu tenho um pouco de restrição com esse estudo, mas assim, é uma coisa que está publicado, tá? E quando a gente faz as meta-análises, né, essa é a última meta-análise que eu achei, e é interessante, todos esses estudos que eu mostrei estão aqui, esse aqui é o estudo holandês, esse aqui são os estudos dinamarqueses, né, eles estão aí dentro dessa meta-análise, e provavelmente esses estudos pesam muito na meta-análise, né, porque é o tamanho, né, da quantidade de mulher que foi incluída aqui. Então, quando a gente compara o gestodeno com o levonorgestrel, a gente vai ter o levonorgestrel aí com 27% a menos de risco relativo de fazer trombose, comparando a drosperinona com o levonorgestrel, 40% a menos, né? Então o levonorgestrel melhor, nosso diamantezinho está do lado de cá. Só uma coisa importante, gente, todos eles têm as meta-análises não são muito homogêneas, então eles têm uma heterogeneidade grande, estão mostrando que os estudos, eles talvez não pudessem ser colocados como uma meta-análise, então acho que isso é uma coisa que a gente tem que criticar um pouquinho. E isso que eu falei para vocês que é legal, que aqui ele simula, né? Ele coloca aqui as diferenças de riscos que a gente tem com cada uma das progesteronas, e ele sabe, ele estima a quantidade de mulher que está usando cada uma dessas progesteronas, e ele coloca aqui a quantidade de evento a mais que a gente teria, ou evento a menos, vamos falar assim, que a gente teria se tivesse todo mundo usando levonorgestrel por ano. E são 160 mil mulheres, né? É gente com força, né? Então a gente cai naquela história de novo. Risco relativo alto, risco absoluto pequeno, mas muita mulher usando, né? Então isso vira um número que tem importância, né? É muita gente, tá? Bom, a reposição hormonal, né? Esse estudo é um estudo também bacana, em inglês, que foi feito, na verdade, para tentar mostrar aí como é que funcionava a reposição hormonal nessas mulheres, com muito evento, né, gente? São 2.000 eventos. Está querendo voltar, não. São 2.200 eventos, então, na verdade, é um estudo que tem desfecho suficiente para mostrar o que ele está querendo mostrar. E quando a gente olha, né, como um todo, comparando as mulheres fazendo terapia de reposição hormonal contra quem não está fazendo, ou quem já parou de fazer, a gente vê que fazer terapia de reposição hormonal teve sim associado ao risco aumentado de trombose, mas quando a gente olha nosso adesivo, né, dá alegria também, né? A gente pode usar aí nosso adesivo sossegado, sem estar aumentando o risco, com aquela ideia de não ter primeira passagem pelo fígado, de não interferir em proteína da coagulação, e a gente tem estudo mostrando que não sobe dímero D, que não aumenta fator 1+2 da protrombina. Então a gente tem tanto estudo com desfecho final, tanto com estudo com desfecho intermediário, mostrando que os adesivos são seguros. Por isso é estranho a gente ter no outro estudo o adesivo aumentando o risco de trombose. Mas enfim, na hora que eu vou pensar e na hora que eu vou sugerir, eu tento não usar o adesivo, eu tento usar dispositivo intrauterino com levonorgestrel, progesterona sozinha ou implante, né? E essa menina de hoje, que é uma menina de 21 anos de idade, eu acho que dá para ela usar levonorgestrel mais etinil estradiol. Não dá se ela tivesse 30 anos de idade, mas com 21 dá. Então, eu coloquei nessa sequência as opções para o ginecologista, eles vão conversar lá. Ó, esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro. Mas até o levonorgestrel mais etinil estradiol para essa menina, eu acho que é possível dela usar. História familiar positiva, pai com Leiden. Eu não sei se ela tem Leiden ainda, ela vai fazer o exame. Mesmo se ela não tiver, a orientação fica a mesma, tá, gente? Se a gente tem um paciente, um familiar de primeiro grau, que trombosou, que tem uma trombofilia conhecida, mesmo que o filho não tenha aquela trombofilia que o pai tem ou que a mãe tem, o risco de trombose dele é 2 vezes maior do que a população normal, tá? Então a história familiar por si só já me dá medo nesse sentido, tá? O comportamento é mais ou menos igual, primeiros anos de uso muito pior do que para frente. Sinceramente, eu não sei a fisiopatologia disso e acho que vale a pena chamar a atenção para um ponto nisso, né? Com alguma frequência, essas pacientes vão ser submetidas a cirurgia
E aí fica aquela, vou tirar o anticoncepcional 2 meses antes para ela operar, com risco baixo. Aí você tira 2 meses, ela sai do risco dela, que já está lá 5 para cada 10 mil, e você volta com ela para o risco de 12 para cada 10 mil de novo do primeiro ano de uso de anticoncepcional. Então essa suspensão do anticoncepcional perioperatória, ela é boa para a cirurgia e ela é ruim para o pós-operatório, tá? Para o reinício. Se você troca as drogas sem parar, não tem problema. Mas se você dá um espaço de 2 meses, ela volta para o risco basal lá atrás, tá? Bom, gente, e aí, né? Então, de implicações clínicas, a gente tem essa história, né, dos dispositivos hormonais não orais. Então, as não usuárias estão aqui, as conjugadas de segunda geração vão estar aqui, né? Então, levonorgestrel, etinil, estradiol. O implante, o DIU com levonorgestrel, ok. O implante ficou vermelhinho aqui só porque é um N pequeno, tá? Então tá bom, eu vou pôr um anel vaginal, eu vou passar ela para 11 para cada 10 mil pacientes ano. Então, comparando com quem não toma, eu vou ter um risco absoluto de 10 para aumento do risco absoluto de 10 para cada 10 mil, que significa colocar anel vaginal ou versus não em 1.000 mulheres para ter um evento. É muita gente, né? Então dá para a gente colocar. Comparado com o levonorgestrel, são 2.000 mulheres, já que aqui a gente também tem um risco de 6 para cada 10 mil. Os transdérmicos, eu coloquei eles de vermelhinho aqui de novo, porque eu acho que a gente precisa de mais estudo para ver se ele é seguro ou se ele não é seguro. De novo, se a gente faz aquela relação de aumento de risco versus 1, aumento de risco versus 6, de novo eu vou ter um number need to harm muito grande, o que me deixa usar isso, senão a gente não usaria essas drogas nas mulheres, né? A gente está falando aqui de gente que não tem nada, nenhuma trombofilia, que não tem nenhuma história na família, né? Vamos pensar assim, tá? E quando a gente olha, né, a gente vem falando isso o tempo inteiro, mas eu acho que vale a pena bater, quer dizer, a gente vai ter um aumento de risco relativo importante, numa população de risco basal muito baixo, mas uma população que tem muita gente usando. Então, se esse lado aqui preocupa, esse aqui tranquiliza, esse aqui volta a preocupar a gente, né? Então, qualquer pequeno aumento no risco absoluto significa muita gente fazendo trombose, quando comparado com quem não usa. E a terapia de reposição hormonal, a gente parte de um risco basal que é 10 vezes maior, porque a mulher é mais velha, simplesmente por conta disso, né? Então, se a gente tem menos gente usando, é uma mulher mais velha que está exposta a um risco basal maior, então na hora que eu estou expondo ela ao risco, mesmo que eu tenha menos gente, o impacto no evento, na quantidade de trombose vai ser maior. Na minha cabeça, se eu pudesse falar para vocês para usar só de segunda geração, eu ia falar, mas eu acho que isso não é uma coisa que tem que ser seguida, eu acho que isso tem que entrar. A pergunta sobre, acho que o mais importante da história é a pergunta sobre a história familiar dessas mulheres, tá? E aí, gente, é parente de primeiro grau, esquece da minha tia que teve uma trombose, da minha avó que inchou a perna e que a gente não sabe o que aconteceu. É pai, mãe, irmãos e filhos, tá? Com evento tromboembólico. E se essas pessoas têm, eu acho que vale a pena a gente pensar com cuidado em qual droga que a gente vai usar. Tá? Fora isso, numa população que não tem história familiar, ela tem uma obesidade, acho que vale a pena pensar. Eu sei que ela tem Leiden porque, sei lá, por conta das contas ela fez o exame, que isso acontece, né? E ela tem Leiden, então acho que vale a pena a gente pensar. Mas no geral, não. Tá? Acho que no geral, acho que a conversa é sobre história familiar, acho que é a coisa mais importante que a gente tem. Se eu tenho uma mulher tomando anticoagulante, gente, na teoria eu posso usar qualquer droga. Tá? A gente tem um estudo muito bem feito com rivaroxabana, as mulheres tomando rivaroxabana, tomando qualquer anticoncepcional sem aumento do risco de trombose. Mundo real, né? Se você tem uma mulher que esquece de tomar, ou você tem uma mulher que está tomando varfarina e o RNI fica oscilando, e que ela vai bem com um dispositivo intrauterino com levonorgestrel, melhor, né? Mas se por algum motivo você precisar de usar alguma outra droga que não seja dispositivo intrauterino ou progesterona sozinho, uma mulher que já trombosou, que tem indicação de anticoagulação por tempo indeterminado, sei lá, já teve 3 eventos tromboembólicos e que você vai usá-la para o resto da vida, não tem problema usar qualquer droga, tá? A gente está autorizado a fazer isso. Lembrando que a gente precisa de um controle bem feito. Não é a minha primeira escolha, obviamente. Eu prefiro usar as drogas menos trombogênicas. Mas se por algum motivo vocês precisarem de usar alguma outra dessas drogas, não tem contraindicação. A literatura escora a gente quanto a isso. Tá? Acabou que eu já falei um pouquinho das cirurgias programadas, né? Suspender ou não suspender. Eu sou contra a suspensão. Eu acho que se a gente está com medo de trombose, a gente tem que fazer tromboprofilaxia no pós-operatório. A gente faz muito mal e muito pouco tromboprofilaxia. Então acho que não tem que suspender, acho que a gente tem que fazer tromboprofilaxia em quem merece. Tá? Acho que isso tem que ficar muito claro.
Não temos que estudar trombofilia de rotina em ninguém que vai fazer início de anticoncepcional, mesmo porque, se a gente tem uma história familiar positiva sem trombofilia, a ausência de trombofilia naquela mulher é uma falsa sensação de segurança. Tá? Então vocês vão estar estudando, não vão estar achando nada e vão achar que podem estar dando, mas não. O pai fez o evento tromboembólico e ela já tem um risco basal 2 vezes maior do que a população normal. E a outra história é, metade das vezes que a gente tem um paciente com trombose, a gente não acha trombofilia nenhuma, mesmo quando a história familiar é muito importante. Claro que está falando para a gente que tem um tanto de coisa que a gente não sabe ainda, né? Então, se a gente tem um evento, ou se a gente tem a história, a ausência de exame positivo não significa segurança. Certinho. E é o último. Muito obrigado.